Você já sabe mais do que imagina. Só ainda não aprendeu a ler os sinais. Porque toda pessoa deixa rastros. E os segredos da vida que ninguém ensina estão nesses rastros. Nas pequenas rachaduras por onde a verdade escapa. Essa habilidade não está nos livros. Nem nas escolas. Mas, depois que você enxerga, não tem mais como desver. Isto não é uma lista rápida. Nem um conselho raso. É um mergulho. Cada parte se conecta à anterior. E, se você pular, perde a profundidade. Se ficar, vai entender mais do que esperava. Sobre os outros. E sobre si mesmo. Desde cedo, a gente aprende a confiar nas palavras. Elas viram a nossa moeda. Mas as pessoas não falam a partir da verdade. Falam a partir da sobrevivência. Do medo. Do ego. O que você vê na superfície não é quem elas são. É a armadura que aprenderam a vestir. A pessoa gentil demais pode estar apavorada com a rejeição. A pessoa que parece forte pode estar desabando por dentro. E o mais curioso é que quase ninguém percebe. A maioria é personagem de uma história que não escreveu. O sorriso. O tom de voz. As opiniões. Tudo foi moldado pelo que um dia manteve essa pessoa segura. Por isso, quase nunca estão escondendo algo de você. Estão escondendo algo de si mesmas. Nietzsche dizia que todo espírito profundo precisa de uma máscara. Não como ofensa, mas como aviso. Não confunda a máscara com a pessoa. As pessoas deixam vazar a verdade o tempo todo. Não nas palavras, mas nas pausas. Nos gestos. Nas risadas que duram demais. Quando desviam o olhar. Quando mudam o assunto. Quando fingem leveza no meio da tensão. É ali que o real aparece. Cada um cria uma versão de si para ser aceito. Mas nenhuma máscara é perfeita. E, quando escorrega, o desconforto aparece. É nesse desconforto que o verdadeiro eu começa. O que alguém odeia nos outros quase sempre esconde em si. Quem zomba do arrogante tem medo de parecer pequeno. Quem aponta a falsidade demais teme encarar a própria. A crítica é um espelho. A gente persegue nos outros o que tenta negar em nós. O silêncio também fala. Nietzsche acreditava que a linguagem serve mais para esconder o real do que para revelá-lo. Quando alguém pausa antes de responder. Quando dá respostas automáticas a perguntas profundas. O silêncio diz mais que o discurso. Quem evita se expor está mostrando exatamente o que teme. E há quem grite virtude como bandeira. Gente que precisa parecer pura, correta, superior. Mas a virtude que faz barulho costuma esconder vaidade. A bondade verdadeira não precisa ser anunciada. As pessoas mentem, mas antes mentem para si mesmas. Tô bem. Já superei. Não ligo. São mentiras repetidas até virarem crença. É um jeito de continuar de pé num mundo que fere. Quando alguém soa incoerente, não veja engano. Veja defesa. As contradições são mapas da verdade. Quem precisa parecer superior está tentando esconder a própria falta. Quem se gaba demais do que é teme não ser nada. Quem diminui os outros teme ser esquecido. A confiança verdadeira não compete. Ela apenas é. Ler pessoas não é julgá-las. É entendê-las. O que parece arrogância pode ser medo. O que parece alegria exagerada pode ser solidão. Quem diz estou bem e desvia o olhar está pedindo para ser ouvido. Não pelas palavras, mas pelo corpo. Usar esse olhar não é sobre poder. É sobre compaixão. Porque quanto mais claramente você enxerga alguém, menos vontade tem de odiar. Nietzsche não queria que a gente decifrasse os outros para controlar, mas para parar de ser enganado. E, enfim, se conectar. Às vezes parece que só vemos a superfície das pessoas.
E a vontade é entender o que realmente as move. É aí que a leitura vira compreensão. Quando você aprende a ver a rachadura da máscara, entende que ninguém é difícil de ler. As pessoas só têm medo de serem vistas. A maioria das ações nasce do medo inconsciente. Por que alguém explica demais? Por que domina a conversa ou some completamente? Medo. Medo de perder amor, status, aprovação. O ser humano age menos por desejo e mais por pavor da perda. Então, em vez de perguntar o que alguém quer, pergunte o que ela teme perder. É lá que mora a verdade. Quem critica demais está se confessando. O homem que ridiculariza a sensibilidade teme a própria emoção. A mulher que debocha da vaidade luta contra o espelho. O julgamento é autorretrato. A crítica que se repete mostra a dor que insiste. E há a falsa confiança. Aquele que nunca hesita. Nunca erra. Nunca se abala. Observa de perto. O maxilar rígido. O excesso de controle. A pressa em ter razão. Nietzsche via a autoconfiança performada como culpa disfarçada. Quem precisa parecer seguro demais está fugindo de algo que ainda pesa. A paz real não se exibe. O exagero também revela. Quem diz não me importo com o que pensam geralmente se importa. Quem repete tô sempre bem quase nunca está. O exagero é o volume alto da dúvida. Quanto mais absoluta a frase, maior o medo por trás. E o controle excessivo é o espelho do caos interno. Quem tenta dominar tudo lá fora está tentando esconder a bagunça dentro. A necessidade de prever, de mandar, de controlar. Não é força. É pânico. Quando o mundo interno está instável, o externo precisa ser controlado. Vivemos uma era de performance. As pessoas não apenas vivem. Elas exibem. E quanto mais alto o show, mais vazio o centro. Nietzsche via nisso um pedido disfarçado. O de ser notado. O barulho, as poses, os gestos. Tudo para preencher o medo de não bastar. Quem se conhece de verdade não precisa provar nada. Com o tempo, algo muda em quem aprende a ver. Você entra num lugar e percebe padrões antes das palavras. O que parecia aleatório agora tem forma. Você entende sem que te contém. E essa clareza traz outro tipo de poder. Não para vencer, mas para acolher. Ver o medo por trás do controle. A culpa por trás da arrogância. A criança por trás do adulto. Ler os outros não é ganhar vantagem. É oferecer leveza. A maioria das pessoas age a partir da dor. Elas acham que são racionais. Mas cada ideia vem de uma cicatriz. Quem diz não acredito no amor não descreve o mundo. Se protege de um sentimento que doeu demais. Por trás de cada opinião existe algo que se quebrou. E tenta não se repetir. A forma como alguém reage à fraqueza mostra a sua força. É fácil ser gentil com quem tem poder. Difícil é olhar para a vulnerabilidade sem desprezo. Quem zomba da fragilidade teme a própria. Quem pune o erro foi punido demais. Mas quem consegue olhar para a dor sem fugir, já venceu a guerra interior. Muitos buscam atenção, mas o que realmente buscam é não desaparecer. Quem precisa ser visto o tempo todo carrega o medo de ser esquecido. E transforma o vazio em espetáculo. O barulho é o som do silêncio que não suporta. Alguns atacam o que, no fundo, admiram. A inveja é desejo não aceito. O crítico do bem-sucedido. O debochado diante do livre. R. Quem precisou merecer amor vive se provando. O comportamento é biografia disfarçada. Por trás de cada adulto, uma criança ainda tenta se sentir segura. E os padrões são confissões. Quem some quando algo fica íntimo diz: tenho medo de ser rejeitado. Quem trabalha sem parar diz:
Não sei existir em silêncio. Quem conquista tudo e ainda se sente vazio diz: não aprendi a descansar. As pessoas nem sempre sabem explicar o que dói, mas mostram o tempo todo. Se você aprender a ouvir com calma, escuta a verdade antes das palavras. E, quando isso acontece, algo muda. Você para de levar tudo pro pessoal. Para de julgar. E começa a compreender. Você deixa de reagir como arma. E se torna espelho. Passa a enxergar. E ainda assim escolhe a graça. Isso, mais do que qualquer técnica, é o que te torna inabalável. Ler os outros é lembrar de si mesmo. Tudo que te incomoda nos outros é algo seu. Tudo que você admira também. Ver o mundo assim é o começo de uma nova visão. Nietzsche não queria que a gente só observasse. Queria que a gente despertasse. Para entender que todo julgamento é confissão. E toda admiração é chamado. Se algo aqui te tocou, é porque parte disso já vivia em você. E se agora você enxerga um pouco mais do que antes, talvez já tenha começado o que realmente importa. Ver o que está escondido. E se tornar quem sempre foi. Antes da máscara.